Você viveria nesse mundo? Você já parou para pensar como seria a vida se simplesmente largássemos tudo para viver em outro mundo? Essa semana eu relembrei dos desenhos que marcaram a minha infância. E aí eu pensei, e se a gente pudesse escapar dessa realidade? Deixar para trás a rotina, a correria, os problemas e viver em um mundo onde tudo é diferente? Imagina só, já pensou em trabalhar no parque junto com Mordecai e Rigby em apenas um show? Um dia você tá jogando videogame, no outro ajudando um cavalo a passar em uma prova. E no final, todos se juntam para comer asinhas de frango. Você viveria nesse mundo? Sem se preocupar com os problemas de agora, sem escola, só aventura e amizade. E em falar em aventura, imagina viver num mundo de Hora de Aventura. Você acorda em um mundo colorido, rodeado de terras mágicas, e tem o seu próprio cachorro falante que muda de forma. Você poderia conhecer o Reino Doce, até conversar com vampiros, navegar por rios de lava como se fossem rios normais, e mesmo assim, no final do dia, ainda se divertir com seus amigos em uma casa na árvore. É quase como se mudássemos completamente a realidade para uma paralela, sem peso nas costas, só curiosidade de saber que tipo de aventura amanhã irá surgir. Mas, e se você preferir um lugar ainda mais caótico? Você poderia morar em Elmore, no incrível mundo de Gumball, onde sua escola tem seres de todas as espécies, e o seu melhor amigo pode ser um peixe que virou o seu irmão. A cada esquina algo novo acontece. A física, não importa. A lógica, também muito menos. Afinal, é justamente por isso que você sairia do mundo real, não é mesmo? É um mundo que basicamente sua imaginação vira realidade. Quando eu assistia Cartoon Network, eu sonhava em poder mudar a minha realidade e me tornar aqueles personagens, onde tudo é espontâneo e as preocupações parecem não existir. Mas aí a gente lembra que nem todos os mundos são apenas coisas boas. E se você tivesse a chance de viver em Death Note? No começo parece até tentador, ter o poder nas mãos, mudar o mundo, fazer justiça. Mas será que com tanto poder assim, a gente não acabaria se perdendo? Será que a linha entre o herói e o vilão não ficaria cada vez mais fina? Ou até mesmo desaparecer? Quando somos crianças, tudo parece simples, tudo parece fácil. O mundo real é pesado, cansativo e cheio de regras. Esses mundos eram nosso refúgio. Nos faziam acreditar que existia um lugar perfeito esperando pela gente, em algum canto do universo. Mas será que fugir realmente resolve todos os nossos problemas? Será que nesses mundos a gente não acabaria criando novos problemas? Ou até descobrindo que o que a gente queria escapar, na verdade sempre esteve dentro da gente. Talvez no fundo, o que a gente queria mesmo era voltar a sentir aquela leveza, aquela liberdade que a gente sentia quando tudo o que importava era o próximo episódio que iria passar na TV. E talvez, só talvez, ainda dê para encontrar um pouco desses mundos aqui, dentro de nós mesmos. E se você tivesse a chance de escolher, em qual desses mundos você moraria? Porque se pararmos para pensar, existem algumas vantagens bem tentadoras em viver nesses lugares. Por exemplo, imagina viver em apenas um show. Lá, ninguém tem uma vida normal, e isso é ótimo. O trabalho pode ser uma loucura, mas quando foi a última vez que você viu alguém lá preocupado com algum problema cotidiano? Na verdade, a maior preocupação do dia geralmente é sobreviver a algum problema absurdo, tipo um jogo de arcade que ganha vida do nada, ou um teclado mágico que altera a realidade. O que, convenhamos, parece bem mais interessante do que ir à escola todo dia ou bater ponto no trabalho. Agora, em Hora de Aventura, esse sim seria um mundo cheio de possibilidades. Você teria um mundo inteiro para explorar montanhas, reinos mágicos, cavernas secretas, cada lugar com criaturas diferentes, poderes estranhos e desafios que parecem que saíram de um jogo. E a melhor parte? Você teria um melhor amigo que te acompanha em qualquer loucura. Se você precisasse atravessar um deserto, o Jake se transforma num carro. Se quisesse voar, era só dar um jeito. A criatividade é o seu limite. Agora imagina viver no mundo de Incrível Mundo de Gumball. Aqui a lógica simplesmente não existe. As regras da física? Esquece. Você pode ser um desenho animado tradicional ou um personagem 3D, ou até mesmo um recorte de papelão andando por aí. Nada precisa fazer sentido. E é isso que é incrível. Você basicamente nunca teria um dia chato. A cidade inteira seria como um parque de diversões bizarro, onde tudo pode acontecer. Se quisesse faltar na escola, talvez
fosse só atravessar um portal interdimensional dentro do seu armário. Se perdesse um jogo, poderia tentar voltar no tempo para refazer tudo. Seria uma vida sem limites, onde a imaginação dita as regras. E por fim, temos Death Note. Diferente dos outros, esse não é um mundo onde tudo é diversão, mas ainda assim tem suas vantagens. Aqui, o poder é seu. Se você tivesse um Death Note em mãos, seria capaz de mudar o mundo inteiro com apenas algumas palavras. Você não teria que aceitar injustiças, não teria que ver o mundo sendo governado por pessoas ruins. Você poderia fazer justiça com suas próprias mãos. Mas aí fica a questão, será que isso realmente seria uma vantagem? Ou será que no fim das contas, esse poder mudaria quem você é de fato? Porque, por mais incríveis que esses mundos pareçam, sempre tem aquele lado que a gente não pensa direito quando sonha em morar neles. E talvez essa seja a grande questão. Mas nem tudo seria tão perfeito assim, porque se a gente olhar com calma, esses mundos também escondem perigos. Perigos que talvez a gente só perceberia quando fosse tarde demais. Em apenas um show, por exemplo, por mais divertido que pareça, os personagens vivem presos numa eterna repetição. Todo dia uma nova confusão. Todo dia tentando resolver um problema que surgiu do nada. E se você reparar bem, eles quase nunca evoluem. Quase nunca mudam de verdade. É como se estivessem presos num ciclo. Um ciclo que no começo é divertido, mas que com o tempo pode se tornar um vazio difícil de explicar. Em Hora de Aventura é a mesma coisa. Um mundo mágico e incrível, mas ele também é cheio de solidão. Quantas vezes o Finn não se sentiu perdido? Quantas vezes ele se perguntou quem ele realmente era? Numa terra cheia de maravilhas, você poderia ter tudo e ainda assim se sentir vazio por dentro. E o incrível mundo de Gumball? Bom, ali a lógica não existe. Mas, e se um dia você quisesse ser ouvido de verdade? Se quisesse que alguém te levasse a sério, no lugar onde tudo é uma piada, será que ainda haveria espaço para sentimentos reais? Ou você acabaria falando com as paredes, sendo apenas mais uma piada sem sentido? E em Death Note, o maior perigo não vem dos outros, vem de você mesmo. Quando você tem poder absoluto nas mãos, é fácil perder quem você é fácil justificar os erros, é fácil se transformar em algo que você nunca imaginou se tornar, porque nesse mundo não existem heróis, só existe o peso das escolhas e o eco de uma solidão que ninguém pode preencher. A verdade é que, por mais perfeitos que esses mundos pareçam, quando a gente era criança, eles também carregam algo que a gente só entende depois de crescer: o vazio. Nesses mundos, ninguém realmente ouviria você, ninguém realmente entenderia quem você é de verdade. Seria como gritar num lugar onde ninguém pode te escutar. E agora, eu te pergunto de novo, depois de tudo isso, você ainda viveria nesses mundos? Ou será que o que a gente procura não está num lugar diferente? Talvez está aqui mesmo, dentro de nós. Um salve do Davizeira pra vocês e um ótimo dia. Tamo junto, like e se inscreve.